Seja muito bem-vindo a uma jornada de cura profunda e definitiva. Como terapeutas que já atendeu em mais de 10 mil pessoas, nós queremos caminhar com você ao longo desse tempo. Lembrando, o corpo só carrega o que a alma ainda não aprendeu a abrir mão. Anota isso daí. O emagrecimento verdadeiro ele não nasce na balança, ele brota do espírito, ele organiza-se na mente, ele transborda no corpo. Então, quando o peso físico é apenas um sintoma de um vazio existencial, de traumas reprimidos ou de uma desconexão com o Criador, nenhuma dieta restritiva é capaz de sustentar o resultado. Então, eu quero te apresentar esse protocolo, encontrando a essência divina em nós. Uma imersão profunda de dentro para fora, fundamentada na verdade eterna das escrituras bíblicas e também na profundidade analítica da psicoterapia sistêmica. E potencializando isso tudo com esse autoconhecimento. Eu vou trazer aqui um mapa rápido para que você possa acessar essa fonte inesgotável e viver de forma plena, profunda e abundante. Ok? Então vamos lá. No primeiro módulo, nós vamos trabalhar o tema despertar da consciência, ou despertar da consciência e o peso do vazio. Aqui a gente vai pensar um pouquinho acerca da identificação do sintoma excesso, né? O que a gordura está tentando proteger, o que ela está tentando esconder. Vamos pensar também sobre o comer como mecanismo de defesa do ego diante da angústia. E também analisar isso daí, como é que está um mapa geral de como que nós estamos. E aí nós vamos para o segundo módulo. Lembrando, cada módulo tem duração de 15 dias, a intercalação de um para o outro. Nesse entremeio nós vamos ter videoaulas, vamos ter algumas coisas, atividades para que você possa trabalhar. No segundo módulo nós vamos falar sobre a arqueologia da infância e a fome reprimida. Porque tudo que você vivencia no presente tem raiz no seu passado, tá? Nós vamos olhar lá na fase oral, do desenvolvimento psicossexual, a fixação da comida como busca pelo afeto materno e também pela segurança primeira. E aí nós vamos dar uma olhadinha lá nessa fundamentação, nessa base e nesse primeiro relacionamento que você desenvolveu, que foi com a sua mãe, ok? Então é isso que a gente vai trabalhar nesse segundo módulo. Vai ter uma atividadezinha para você. Tranquilo até aqui? Então no terceiro módulo, né, nós vamos falar sobre o templo oculto. E aqui é importante ressaltar que nós vamos abordar o tema o corpo como templo do Espírito Santo, o corpo como habitação divina. Então nós vamos pensar um pouquinho e romper com a dissociação mente-corpo, parar de punir o próprio corpo através da comida ou também da autoflagelação, da autocrítica, né? Eu não sei se acontece com você, mas acontecia conosco, éramos muito autocríticos. E aqui nós estamos falando não como quem quer trazer só uma orientação, não. Nós estamos falando como quem vivenciou o processo, como quem passou pelo processo, obteve o resultado e mantém esse resultado a médio e longo prazo, já há mais de 15 anos. No módulo 4, nós vamos falar sobre a anatomia do ganho secundário. E aí nós vamos responder aquela pergunta: o que eu ganho sendo gordo? O que eu ganho estando acima do peso? O que eu ganho mais? Porque esse ganho secundário da neurose também gera essa questão da gordura como uma barreira de proteção contra a intimidade, contra o sucesso, contra o julgamento, contra a sexualidade. Tem uma série de coisas. Na verdade, tem uma função aqui. O sobrepeso e o excesso de peso, a obesidade tem uma função. E nós precisamos olhar para essa função. Mas antes de chegarmos lá, é importante olharmos por que eu estou ganhando vivendo desse jeito. Nós temos ganhos. Claro que temos. Se nós não tivéssemos ganho, nós não estaríamos do jeito que nós estamos, tá? Ok? E assim vamos seguindo para os demais módulos, né? Cortando o cordão umbilical da dor, das lealdades familiares. Nós vamos trabalhar isso também para que você possa ter mais clareza, mais consciência da sua identidade, do seu propósito. Isso já vem sendo trabalhado dentro da terapia lá, tá? Dentro da terapia CIS, que é a terapia sistêmica. Aqui é porque a gente vai trabalhar com ênfase especificamente no emagrecimento, na saúde física, tá? E aí é muito importante que você faça o passo a passo, que você siga as orientações que vai ser entregue para você aqui dentro. E aí passamos para um próximo módulo, e nesse próximo módulo nós vamos falar sobre a cura da rejeição e a fome de aprovação. Lamentavelmente trazemos, ou melhor, todos nós fomos feridos, para não dizer pior, né? Todos nós fomos feridos de alguma forma. E essas feridas, elas geram vazios. E esses vazios faz com que a gente anseie, deseje algo mais. E isso pode ser a comida. Então, nós vamos trabalhar isso dentro desse módulo. Deixa eu ver o que mais. No 7, nós vamos falar sobre o luto das ilusões e a autoaceitação radicada. Aqui você vai perceber algo bem interessante nessa dinâmica aqui. Porque a gente pensa que luto é quando a gente perde alguém. Não. Luto é qualquer circunstância que gerou um impacto profundo, negativo dentro de nós. Tá? No 8º módulo nós vamos falar sobre o altar do perdão. Afinal de contas é importante romper com as cadeias do passado. E o perdão não liberta o outro, o perdão liberta a nós
mesmo. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Já no módulo 9, nós vamos falar sobre identificando os ídolos de alimento. Lamentavelmente, nós criamos um altar da idolatria e estamos adorando a comida, estamos idolatrando a comida. E aí a gente vai aprender dentro do conceito bíblico, sistêmico, integrativo sobre isso e como destravar isso no nosso processo. No módulo 10 nós vamos falar sobre dominando os impulsos, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre o que Paulo fala acerca do fruto do Espírito, e aí você vai aprender um pouquinho sobre o governo. Afinal de contas, todos nós nascemos com um propósito universal e você vai aprender sobre ele. No módulo 11, nós vamos falar sobre a cura do medo futuro. Sabe aquela sensação de ansiedade, de controle? Pois é, a gente vai trabalhar ela aqui, porque isso tudo vai descompensar ou desbalancear a sua jornada, o seu processo, fazendo com que você tenha mais do passado no seu presente. No módulo 12, nós vamos falar sobre ressignificando a identidade. Quem é você além do peso? Quem sou eu além do peso? Então nós vamos ressignificar. Porque não adianta você mudar o corpo se você não mudar a sua identidade, se você não transformar essa identidade, se você não tomar consciência dessa identidade de quem verdadeiramente você é. Se não for assim, você vai acabar voltando ao peso anterior, porque é esse a identidade que você tem. No módulo 13, nós vamos falar sobre a fonte inesgotável. Existe uma fonte inesgotável. Onde, pastor? Existe uma fonte inesgotável. A saciedade espiritual. E aqui nós vamos pensar um pouquinho, né, sobre como isso tudo impacta o processo, porque o texto bíblico de João 7,38 diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então você vai ativar algumas coisas aqui e vai ser bem interessante. No 14, nós vamos falar sobre rompendo o ciclo da autossabotagem. Ah, mas esse módulo não tinha que ser lá no começo, por causa da autossabotagem do processo? Poderia, mas agora você já está na reta final da sua jornada. E aqui nós estamos te preparando para manutenção, para esse acompanhamento de manutenção, para que você mantenha esse resultado que você construiu até aqui. E aí no 15 nós vamos falar sobre vivendo a vida abundante. Estou trazendo um mapa para que você entenda como é que nós vamos caminhar aqui dentro, tá ok? Tá? Como viver essa vida abundante vai ser bem legal, bem interessante, porque isso não é só sobre saúde, não é só sobre peso, é muito mais que isso. E aí fechamos com o selo da essência divina transbordando, 16º módulo, né? Aqui nós vamos olhar com mais atenção, fazer uma análise, fazer uma avaliação mais profunda sobre tudo isso, um resumo, né, de tudo isso que você viveu. E lembrando, eu preciso deixar isso muito bem claro para você. Cada módulo desse protocolo ele foi desenhado para ser uma camada da cebola sendo retirada, tá? Do seu inconsciente, da sua mente. Então, ao seguir o passo a passo, ao aplicar, de forma prática e assertiva, você não está apenas prescrevendo uma mudança de comportamento, você está operando uma metanoia, uma transformação radical da sua mente. Porque quando a alma encontra o seu descanso na fonte inesgotável, o corpo então finalmente entende que está seguro para emagrecer, para ser saudável. Por isso eu quero deixar isso bem claro para você. Não é mágica, não é milagre, é um processo. E para que a videoaula não fique muito longa, eu vou parar por aqui. Nos encontramos na próxima videoaula.